Oi, gente, vamos falar sobre a classificação biológica dos seres vivos. Então, nós sabemos que existe uma grande biodiversidade de seres em todo o mundo. Então, sem organizar esses seres vivos em grupos, ficaria muito difícil estudá-los sem essa organização prévia. E olha só, a evolução contribuiu para o aparecimento de uma grande variedade de seres vivos, que foram adquirindo diferentes características que os permitiam adaptarem-se aos diversos hábitats. A enorme diversidade dificulta o estudo. Então, sem organizar, fica difícil estudar. Por isso, a importância da classificação biológica. Por que classificar os seres vivos? Como eu já falei, organizar os seres vivos agrupando por categorias de acordo com um determinado critério facilita homogeneizar os trabalhos desenvolvidos pelos biólogos. E essa classificação é feita de acordo com um critério. Quando você vai classificar algo, você sempre tem um critério para organizar. Seja um grupo de CDs, seja livros, sejam roupas, enfim. Então, no caso da ciência, no caso da biologia, utiliza-se um conjunto de características próprias de cada ser vivo e nós vamos assim agrupando eles em grupos de acordo com as semelhanças dessas características. Olha, toda classificação é feita com base em um ou mais critérios. No caso dos seres vivos, os critérios utilizados alteraram-se ao longo do tempo. E hoje em dia, a organização que nós temos de classificação dos seres vivos compõe-se de 6 reinos. Antigamente nós tínhamos 5 reinos: Monera, Protista, Fungo, Animal e Vegetal. O reino Monera ele foi dividido em 2 reinos, o Eubactéria e o Arqueobactéria. E aí nós ainda temos o reino Protista, o Plante, ou reino vegetal, Fungi e o Animalia, ou reino animal. Com isso, nós passamos a ter 6 reinos. E acima desses 6 reinos foram criados 3 domínios. Eucária, onde estão os seres eucariontes, que possuem uma membrana envolvendo seu material genético. Os Arqueia, o domínio Arqueia, onde estão as arqueobactérias, são bactérias primitivas. E o domínio Bactéria, onde está o reino Eubactéria, que são as bactérias que nós conhecemos hoje em dia. O domínio Bactéria ele é composto por seres cujas paredes celulares contêm peptidoglicano, é formado por peptidoglicano. O domínio Arqueia é constituído por bactérias primitivas, cujas paredes celulares, se presentes, não contêm peptidoglicano. E o domínio Eucária, nós temos o reino Protista, Fungi, Plante e Animalia, como antes. Ok? A taxonomia é a parte da biologia que organiza, que classifica os seres em grupos. Esses grupos são chamados de categorias taxonômicas. Então, como nós já vimos, de acordo com as características dos seres, eles são organizados desde um grupo maior, que é o reino, até um grupo mais específico, que é o da espécie. Então, as categorias taxonômicas, do maior para o menor, são reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. Como eles foram colocados, como eles são organizados aqui? De acordo com as suas características, como nós já vimos. A nomenclatura científica, ela veio para homogeneizar a questão dos nomes científicos. Antigamente, os nomes científicos eram descrições em latim, eram nomes muito grandes. E aí, Carlos Linneu, no seu livro O Sistema Naturae, veio e organizou tudo num sistema chamado binomial. Olha só, para facilitar a comunicação científica, os biólogos adotaram uma regra através de um acordo internacional, permitindo assim que cada ser vivo tivesse um único nome e que pudesse ser usado em todo o mundo. Esse único nome passou a ser binomial, constituído de 2 nomes, onde o primeiro representa o gênero e o segundo o epíteto específico, e esse nome escrito em latim. Então, todos os cientistas passam a utilizar essa regra para a nomenclatura de nomes científicos.
Então, quais são as principais regras, quais são os principais pontos da classificação de Linneu? Cada organismo é designado por dois nomes. O nome científico ele é binomial, nós dizemos. O primeiro nome designa o gênero do organismo. E o segundo nome designa a espécie, é o epíteto específico. A nomenclatura sempre é escrita em latim, ou seja, a nomenclatura é latinizada e sublinhado ou escrito em itálico. Quando nós escrevermos um nome científico no computador, nós vamos utilizar o itálico. Se nós escrevermos um nome científico à mão, você escreve e você vai sublinhar esse nome. Sublinha primeiro o gênero e depois o epíteto específico. A designação do gênero é expressa com a inicial em maiúsculo e o epíteto específico em minúsculo. Então aqui nós temos dois exemplos de dois nomes científicos. Escherichia coli, tá? Onde o primeiro nome, o gênero Escherichia, a primeira letra em maiúscula e todas as demais são minúsculas. O epíteto específico também minúsculo. Então, gênero Escherichia, epíteto específico coli. Um outro exemplo de nome científico que nós temos aqui é Homo sapiens, onde Homo representa o gênero, inicial obrigatoriamente maiúscula, epíteto específico sapiens e o nome completo escrito em latim. Isso é regra para todos os nomes científicos. Olha, a designação do gênero pode ser substituída por uma inicial se o nome completo foi usado recentemente. Quando você está escrevendo um texto, se você já colocou anteriormente Escherichia coli o nome completo, próxima vez que você for escrever, pode abreviar o gênero E. coli, desde que esse nome científico já tenha sido citado antes. Os nomes científicos são aceitos e reconhecidos em todas as línguas, e cada nome aplica-se a apenas uma espécie. Então, o nome científico ele é específico para aquela espécie. Todos os organismos celulares, ou seja, de bactéria para cima, são designados assim, exceto os vírus. Os vírus são acelulares. Então, os vírus eles não obedecem a essa regra de nomenclatura. Existe um grupo específico, tá? Existem regras específicas para dar nomes para os vírus. No caso, nós tivemos esse ano, desde o ano passado designado, para ser exato, o Covid-19. Então, os vírus são chamados de vírus da cachumba, vírus da rubéola, vírus da catapora, vírus da gripe. Então, dessa forma que eles são designados. A maioria dos nomes dos gêneros e espécies é escolhida de forma a nos contar algo sobre o organismo. Então, os nomes científicos eles são atribuídos ou por uma aparência do ser, da espécie, ou pelo hábitat onde ele foi descoberto, ou por uma característica específica desse ser, ou homenageando o cientista descobridor. Escherichia coli, um exemplo. O nome da Escherichia coli, o nome científico foi dado em função do biologista Theodor Escherichia, ou seja, Escherichia, o gênero, e de seu hábitat habitual, ou seja, o colo intestinal. Essa bactéria é encontrada no colo intestinal, por isso o epíteto específico coli, tá? Então, Escherichia em homenagem ao cientista e coli em homenagem aonde essa bactéria vive. Staphylococcus aureus, um outro nome de uma outra bactéria, um outro nome científico. O nome em função do modo que as suas células se agregam, lembrando um cacho de uvas, Staphylae, que significa agrupamento, e de suas colônias serem amarelas, áureos, dourado. Então, para vocês terem uma ideia de como os nomes científicos são construídos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre classificação, a importância da classificação biológica e as regras básicas de nomenclatura. Grande abraço!